capítulo de número 5. Nós vamos estudar nesta manhã a segunda metade deste capítulo, que vai do verso 12 ao verso de número 21. Diferentemente de tantos que se aproximam de Deus pensando apenas em suas bênçãos, o salmista Davi declarou: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Séculos depois, porém no mesmo tom, o apóstolo Paulo escreveria algo parecido aos Filipenses. Ele disse: considero tudo como perda, se comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Eu considero tudo como esterco, se puder ganhar Cristo. É do que também trata o texto que vamos estudar nesta manhã. Entre outras coisas, queridos, Paulo nos apresenta aqui o que eu chamei de a incomparável dádiva de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler para começar o verso de número 15, somente a parte A. Romanos capítulo 5, verso 15, parte A, o texto inspirado nos diz: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Vamos orar? Senhor Deus, agora que nos aproximamos de Tua Palavra, nós queremos voltar ao salmo que lemos para dar início a este culto. E queremos Te rogar como Davi, que o meditar dos nossos corações e as palavras das nossas bocas Te sejam agradáveis, ó Senhor, nossa rocha e Redentor. Espírito, estamos em completa dependência Tua, pois reconhecemos que sem o Teu auxílio não podemos alcançar plenamente a Tua vontade. Muito menos poderíamos vivê-la sem Ti. Então dá que nesta manhã tenhamos um banquete espiritual por Tua atuação entre nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos declarou justos em seu tribunal, nós já sabemos. E que Cristo é o fundamento da nossa justificação. E que por meio dele nós temos maravilhosos benefícios diante de Deus, nós também já sabemos. Mas será que sabemos qual é a razão por trás da justificação? Quero dizer, por que é que Deus aceita a obra de outro, a obra de Cristo, no nosso lugar? Por que é que o juiz de toda glória pode nos declarar justos em e por causa de Jesus? Sabemos a resposta? Eis o mistério sobre o qual Paulo discorre neste importante parágrafo de Romanos. E a grande mensagem, queridos, que salta desta passagem para mim e para você é a seguinte: em Cristo Jesus, Deus nos deu uma incomparável dádiva. E por isso, nós devemos celebrar na presença do Senhor. Pastor, mas o que é que estamos falando mesmo?
para conhecer, queridos, e para apreciar o que está em jogo aqui, eu quero que você primeiro considere a necessidade da incomparável dádiva de Deus. Eu falo da nossa necessidade, não da dele. Verso 12. O apóstolo abre este parágrafo escrevendo, portanto, uma conexão com o que veio antes. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Para falar da nossa desesperadora necessidade, o apóstolo emprega aqui 3 argumentos descendentes. Primeiro, o pecado entrou no mundo por um homem. Você sabe de quem Paulo está falando, não sabe? De Adão. Sim, Eva estava lá. E sim, foi Eva que conversou com a serpente, mas não foi com ela que Deus tratou ao fim daquele trágico dia. Foi com Adão, gente. Por quê? Porque ele era o responsável. Ele era o que nós chamamos na teologia reformada de o cabeça federal da humanidade. Segundo comentário descendente, a morte entrou no mundo pelo pecado. Assim como Adão foi a porta através da qual o pecado entrou no mundo, o pecado foi a porta por meio da qual a morte invadiu a experiência humana. A morte só veio a existir como a conhecemos em Gênesis 3, como a penalidade para a desobediência do cabeça federal. Em Gênesis 2, Deus disse para Adão: coma livremente de tudo, só não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Ele o fez. E por meio de seu pecado, ou do pecado do cabeça federal, a morte invadiu a nossa experiência. Terceiro comentário descendente, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O que se deu como um homem, Adão, agora está presente em todos os outros homens. A morte veio a todos porque todos pecaram. E aqui há uma nota bem importante. Paulo não está dizendo que porque imitamos Adão, nós colhemos o que ele colheu. Essa é uma heresia que foi refutada por Agostinho no 4º século, 4º ou 5º? 5º século. O que Paulo está dizendo é muito mais profundo, irmãos. Não é que nós imitamos Adão. O que Paulo está dizendo é que nós pecamos em Adão quando ele pecou como representante da humanidade. Será que concordamos com ele? Como é que se prova essa doutrina e por que ela é tão importante para mim e para você nesta manhã? Os versos 13 e 14 nos ajudam. Paulo escreve: pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo.
Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Agora são 3 argumentos ascendentes. Primeiro, antes de ser dada a lei de Moisés, o pecado já estava no mundo. Alguém discute isso? É ponto pacífico. Muito antes de qualquer um dos 10 mandamentos, Adão, Caim, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, todos os seus irmãos e toda a humanidade já haviam pecado e desobedecido a Deus. Ponto pacífico. Segundo comentário ascendente, a morte reinou até mesmo sobre os que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Muitos, como Adão, flagrantemente desobedeceram a lei moral de Deus que estava escrita em seus corações. Outros, porém, não cometeram a mesma transgressão. Porque talvez não tenham chegado à idade da razão, ou porque talvez fossem incapazes mentalmente falando. Ainda assim, esse é o argumento de Paulo para provar a sua doutrina. Mesmo que alguns não tenham cometido a mesma transgressão de Adão, o fato é, todos morreram. Porque todos pecaram em Adão. Terceiro e o melhor dos comentários ou dos argumentos ascendentes. Adão era um tipo daquele que haveria de vir. De quem o apóstolo está falando agora, gente? De Jesus. E é aqui que surge a esperança, porque Adão não é o único cabeça federal da humanidade, existe outro, há outro, e este é maior e melhor do que Adão, para quem ele só apontava. As palavras do Dr. Martin Lloyd Jones: a história da raça humana pode ser resumida em termos daquilo que aconteceu por causa do pecado de Adão e pelo que aconteceu e ainda há de acontecer por causa da obediência de Cristo. Essa é a nossa esperança, gente. Pastor, mas por que é que precisamos tanto desta mensagem? Se você se esqueceu, se você não tem visto, não tem notado, nosso mundo é um lugar de cemitérios. Nós sepultamos pessoas, irmãos, porque a morte é a penalidade para o pecado original do nosso primeiro cabeça federal. E nós sepultamos relacionamentos, alegrias e tantas outras dádivas que recebemos, porque a morte é o resultado dos nossos pecados reais. Diga-me.
Você não se entristece quando está ao lado de um caixão? Não fica indignado com a morte de tantas crianças na guerra? Você não lamenta quando pensa em tantas coisas que perdeu por causa dos seus próprios pecados? Se você se esqueceu disso, eu quero que você se lembre. Em vários momentos de nossa experiência humana, é a morte que está reinando. Mas há esperança. Não é um programa político, não é um presidente melhor, não é o avanço da tecnologia, não é um melhor programa de educação. É Deus que nos trata por meio de um cabeça federal. Eu sei, irmãos, eu sei, nós somos individualistas. Nos vemos como ilhas que prosperam ou sofrem de acordo com suas próprias forças, decisões e habilidades. Bem, se Deus nos tratasse assim, querido, nós estaríamos perdidos. Porque o fato é, nós não só caímos quando Adão caiu, porque herdamos a mesma natureza, sabemos por experiência própria, nós caímos em pecado contra Deus em muitos momentos da jornada. Então, como é que vamos nos apresentar diante de um santo juiz que não tolera o pecado, nem absolve o culpado? Nossa sorte é que Deus não nos trata individualmente como às vezes pensamos. Ele nos trata por meio de um representante. Adão desobedeceu e sim, por isso morremos. Cristo, porém, obedeceu e é por isso que Deus nos declara justos. Então não só lamente pela queda de Adão, não só diga, ó Adão, onde estavas tu com a cabeça para fazer o que fizeste? Louve a Deus. Porque Deus criou Adão não só para ser o nosso primeiro cabeça federal. Ele criou Adão para que este apontasse para outro cabeça, maior e melhor. Cristo Jesus que veio, acertou onde Adão errou, e de fato e para a glória de Deus, nos salvou da condenação do pecado e do império da morte. Louvemos a Deus. Para além disso, irmãos, vamos aprender um pouco com esse texto sobre o que realmente nos preenche na vida. De novo, eu sei, nós somos individualistas. Achamos que nos bastamos. Você pensa que não precisa de mais ninguém para ser feliz. Será? O sábio Salomão escreveu:
descobri outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho, nem irmão. Trabalhava sem parar, contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Quantas pessoas não conhecemos assim? Qual é a graça de se ter tanto e não poder desfrutar? De se ter tudo e não ter com quem compartilhar? O individualismo jamais vai nos preencher, irmãos. O mesmo sábio complementa: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É no que cremos, não é? Eu sei que a sua família não é perfeita. Que seu pai às vezes é chato, que sua mãe é mais exigente do que você gostaria, que seus filhos não retribuem tanto quanto você espera, que seu marido não é um anjo, que sua esposa tampouco é um anjo. Eu sei disso. Somos todos descendentes de Adão. Eu sei que você tem ou vai se decepcionar com esta igreja local em vários momentos. Que talvez ela não lhe veja tanto quanto você gostaria, ou que você sinta que ela não lhe valoriza tanto quanto deveria. Eu sei, é assim. É assim aqui, na igreja ali, na igreja lá atrás. Porque somos todos descendentes de Adão e Eva. Mas disso nós precisamos lembrar. Deus não nos criou para a solidão. Ele nos fez para a comunidade. E Ele prometeu nos abençoar no meio de seu povo. Seja proativo. Não só reclame ou murmure daquilo que você vê que está errado. Faça alguma coisa. Tome a iniciativa. E como membro ativo de uma igreja local, busque você também elevar o nível de saúde dela, no que diz respeito à comunhão e ao cuidado. Aos homens que me escutam, por mais que não seja o grande ensino do texto, nós não podemos passar por aqui sem destacar a enorme responsabilidade que Deus colocou sobre os nossos ombros. Quem primeiro comeu do fruto proibido foi Eva. Mas o responsável, disse Deus, foi Adão, o cabeça. É como Deus olha para mim e para você, homens, e projetos de homens. O estilo de vida que adotamos, as decisões que tomamos, as palavras que empregamos,
podem entristecer ou alegrar, fortalecer ou enfraquecer nossas famílias e igreja. Antes de qualquer movimento de sua parte, antes de qualquer decisão que está pensando em tomar, pense no todo. Como ficará minha família se eu tomar esta decisão? E os irmãos da igreja com quem congrego, os irmãos que olham para mim como líder e referencial, as pessoas que de alguma maneira esperam de mim um modelo cristão, como ficarão? Que sejamos menos como Adão, que foi negligente quando sua mulher foi tentada, que foi egoísta porque ele mesmo queria o que ela disse que ele poderia ter, e que foi desobediente porque ultrapassou a ordem de Deus. Que sejamos menos como ele e que sejamos mais como Cristo, irmãos, que entregou a própria vida para salvar seu povo. Homens de Deus vivem à luz do Evangelho, do amor sacrificial de Cristo. É isso sobre a necessidade que temos desta incomparável dádiva. Se quer conhecê-la e apreciá-la mais e melhor, considere também a natureza da incomparável dádiva de Deus. O apóstolo acabou de nos dizer que Adão era um tipo de Cristo. Contudo, não se deve ter a ideia de igualdade absoluta. A correspondência, comenta o Dr. John Stott, não é um paralelo absoluto, é muito mais uma antítese. E Paulo prova isso nos versos 15, 16 e 17. Leiamos só o 15 agora. Entretanto, sim, Adão era um tipo de Cristo. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Perceberam a antítese? O que Adão fez é considerado transgressão, o que significa que ele ultrapassou os limites impostos por Deus. E o que Cristo fez é considerado uma dádiva da graça, o que significa que Ele nos deu o que nós não merecíamos. Ele nos deu algo sobre o qual não tinha nenhuma obrigação. É fruto da graça de Deus. Adão, ao início de tudo, desobedeceu, tentando ser como Deus. Ele achou que poderia ser mais do que era. Cristo, ao contrário dele, mesmo sendo Deus, humildemente obedeceu para nos salvar da ira de Deus. Não tem comparação. Verso 16, ele continua falando sobre a antítese.
não se pode comparar. A dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se no verso 15 o apóstolo estava tratando da natureza dos atos dos dois cabeças federais, no verso 16 ele está falando do resultado imediato do que eles fizeram. O que Adão fez resultou na condenação da humanidade. E o que Cristo fez resultou na justificação do povo de Deus. É um contraste absoluto. Mas há muito mais nessa antítese do que às vezes percebemos. Sem o Espírito, nós lemos esse texto e ficamos um tanto quanto confusos, gente. A matemática parece não fazer sentido. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação. Todos entendemos isso. É justo. Mas a segunda parte nos diz que a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe condenação. Não deveríamos ler. As muitas transgressões trouxeram muitas condenações. Sim. Se estivéssemos falando da lógica humana. Porém, a graça opera uma aritmética diferente, irmãos. Nas palavras de um comentarista, que ao um único mal feito se reagisse com julgamento, isso é perfeitamente compreensível. Agora, que os pecados acumulados e a culpa do povo de Deus de todos os tempos recebam em troca a dádiva graciosa de Deus, esse é o milagre dos milagres. Ultrapassa completamente a compreensão humana. Verso 17, irmãos. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Se o resultado imediato da obra de Adão foi condenação, o resultado final foi a morte. E se o resultado imediato da obra de Cristo foi a justificação diante de Deus, o resultado final é a vida eterna com Deus. Não é qualquer comparação que Paulo está fazendo aqui. Ele emprega a linguagem superlativa. Se Adão nos deu morte, Cristo nos deu uma imensa provisão de graça, uma dádiva incomparável de justiça diante de Deus. E se por causa do pecado a morte reinou sobre nós, Paulo nos choca aqui quando nos diz que por causa de Cristo somos nós que reinamos sobre ela. Ele não está dizendo apenas que Deus nos transportou de um reino para o outro, irmãos. O que Paulo está dizendo é que Deus nos trocou de lugar com a morte. Ela ainda parece reinar, mas não é verdade.
para aqueles que foram declarados justos aos olhos de Deus, a morte morreu na morte de Cristo Jesus. Você entende isso? A incomparável dádiva de Deus em Cristo matou o reino da morte. Veja, o pecado que nos separava de Deus já não separa mais. E a morte que nos levaria para bem longe dele se transformou numa carruagem de graça que vai nos conduzir para a própria presença dele. Por quê? Porque embora tenhamos pecado com Adão, a graça de Deus transbordou na oferta que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Com Adão éramos condenados. Em Cristo, Deus nos fez justos aos seus olhos. Você crê nisso? Então afaste de sua mente e coração nesta manhã qualquer lampejo de medo da morte física. É possível, pastor? É, muito possível. Se o que conhecemos aqui descer e tomar nosso coração. Aos Coríntios, e falando da ressurreição, o mesmo Paulo escreveu: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Falando do novo céu e da nova terra. O apóstolo João escreveu em Apocalipse: o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles terão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Você crê nisso, irmão? Eis o que aguardamos por causa da vitória de Cristo. A doença contra a qual você luta parece muito forte, eu sei. E a morte por vezes ainda parece reinar, eu sei. Mas lembre-se, na cruz, Jesus assumiu a penalidade da morte no nosso lugar. E no túmulo vazio, Ele a derrotou para a nossa esperança eterna. Ele ressurgiu. Eu e vocês ressuscitaremos para viver eternamente com o Pai. Pastor, mas enquanto esperamos, o que é que nós fazemos? Nós fazemos guerra. Nós lutamos contra o reino da morte espiritual. Como crentes que receberam uma abundância porção de graça, nós não podemos viver como se a morte reinasse sobre nós. Não, irmãos, em Cristo nós reinamos sobre ela. Isso tem que nos ajudar na luta contra o pecado. Pense mais no que você recebeu
e muito menos no que você cometeu. Sim, você fez diversos pecados ao longo da história, e sim, você deveria ser condenado. Mas você não foi. Por quê? Porque a graça de Deus transbordou na cruz do Calvário. Você que justamente deveria ser condenado, foi por pura graça declarado justo aos olhos de Deus por causa de Cristo. Você que justamente deveria morrer, receber a penalidade da morte, não apenas física, mas espiritual e por toda a eternidade. Você que deveria morrer, agora vive espiritualmente. E não só isso, você reina sobre o império da morte e do pecado em Cristo Jesus. Não deveríamos viver como se fôssemos escravos do pecado. Então, mais do que pensar sobre isso, nós precisamos nos apropriar desta imensa porção de graça que transbordou. A luta contra o pecado, diz o pastor John Piper, é a luta por satisfação. A ideia é: você não pode focar só no pecado contra o qual você luta. É o que a gente faz, a maior parte do tempo. Só que o pecado, irmão, é infinitamente menor do que a graça que você recebeu. Infinitamente menos valioso. Ele não merece toda a nossa atenção. E por mais que tenhamos toda a atenção voltada contra ele, se for na força do braço, nós nunca o vencemos. Nós precisamos nos concentrar muito mais no Deus maravilhoso, que fez sua graça transbordar na cruz, para nos salvar daquilo que jamais poderíamos nos salvar. Quanto mais estamos satisfeitos nele, quanto mais nos deleitamos nele, quanto mais nos voltamos para ele, menos tentadores ficam os pecados que nos perturbam. Porque de fato, irmãos, não tem comparação. Não há comparação entre a transgressão que realizamos e a imensa porção de graça que Deus nos deu em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude. Para terminar, se quer conhecer e apreciar melhor essa tão grande bênção, considere ainda o poder da incomparável dádiva de Deus. Terminado o contraste, irmãos, entre Adão e Jesus, o apóstolo volta a comparar os dois. Sim, em certo sentido, não há comparação como acabamos de ouvir. Em outro, porém, há uma comparação real. Uma vez que mais cedo Paulo nos disse que Adão era, sim, um tipo para aquele que haveria de vir. Então nós perguntamos, para terminar, em que são semelhantes Jesus e Adão? Versos 18 e 19. Consequentemente,
Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. São duas comparações. A primeira trata do resultado dos atos de Adão e Jesus. A transgressão de Adão resultou na condenação dos homens a quem ele representava. E a justiça de Jesus resultou na justificação daqueles a quem ele representava. A segunda comparação explica os atos dos dois representantes. O que foi que Adão fez? Adão desobedeceu. E assim todos foram feitos como ele, pecadores. Jesus, por sua vez, obedeceu. E assim, muitos foram feitos nele justos aos olhos de Deus. Em outras palavras, e de acordo com aquilo que chamamos de a aliança das obras na teologia reformada, o apóstolo está nos dizendo que Adão escolheu desobedecer a Deus, em Gênesis 3. Mesmo sabendo que a obediência lhe traria vida. Enquanto isso, Jesus resolveu obedecer por toda a sua vida, mesmo sabendo que isso lhe levaria à morte. Não porque ele merecesse. Adão e Jesus, portanto, são semelhantes, porque foram apontados pelo próprio Deus como representantes da humanidade. Mas aí termina a semelhança, pois eles são infinitamente diferentes no que fizeram e mais, no que conquistaram para o povo a quem representavam. Mas e Moisés, gente? Não teria lugar para ele entre os dois? Antecipando, quem sabe, perguntas dos crentes judeus, o apóstolo escreve versos 20 e 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo já tratou do assunto antes e ele vai voltar a ele mais tarde. A lei revela o pecado, capítulo 3. A lei transforma transgressão em pecado, capítulo 4. Ou pecado em transgressão, perdão. A lei chega a provocar o pecado, capítulo 7, vamos ouvir mais tarde. Tendo tudo isso em mente, Paulo declara no capítulo 5, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Se mais cedo ele nos disse que o pecado já existia antes da lei, com a chegada da lei escrita e entregue a Moisés,
o que aconteceu foi o pecado ganhou mais destaque. Ganhou cores vívidas. Ninguém do povo de Deus podia mais dizer, eu não sabia. Estava na dúvida se era ou não pecado, não tem mais dúvida, está escrito. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Contudo, a lei não foi a única coisa introduzida na experiência humana. Por isso, Paulo acrescenta, mas onde aumentou o pecado por causa da lei, transbordou a graça. Não é um comparativo, escreve R6 Pro. É um superlativo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os pesos, vejam, não são iguais. A graça que Deus dá a seu povo tem muito mais valor do que qualquer pecado que seu povo realiza. E tudo isso Deus fez a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, a graça reine pela justiça para conceder vida. Esse é o poder, irmãos, da incomparável dádiva de Deus. Não apenas somos salvos por pura graça de Deus, vivemos em um outro reino. Por causa do pecado vivíamos no reino da morte, mas por causa de Cristo, diz Paulo, nós agora vivemos no reino da graça, onde a graça transbordou. É o que ele está enfatizando. A graça também reina. Essa é a sua experiência. Será que de fato nós vivemos no reino da graça, gente? Para descobrir a resposta, e saiba que essa é a mais importante das perguntas que alguém pode lhe fazer na vida, porque tem repercussões eternas. Para descobrir a resposta, você primeiro precisa lidar com o seu representante. Quem é o seu representante diante de Deus? A quem você tem escolhido na vida, Adão ou Cristo? Milhares de pessoas podem sequer fazer ideia disso. Outras milhares podem desdenhar do ensino bíblico. Mas a verdade que cremos é esta, irmãos. Deus estabeleceu uma aliança com a humanidade em Adão. Quer as pessoas saibam disso ou não. E ao desobedecer a ordem de Deus no jardim, Adão não se tornou somente um quebrador de aliança. Ele fez de todos nós quebradores da aliança de Deus. É por isso que precisamos de salvação. Todos desobedeceram em Adão. Todos pecam porque herdaram a natureza de Adão. Todos nascem no reino da morte, vivem no reino da morte, e talvez morram para viver eternamente no reino da morte.
Por quê? Porque o Deus da aliança disse que essa era a penalidade para quem desobedecesse. É por isso que precisamos de um Salvador, entenda. Nosso problema não é não saber o que fazer, irmãos. Nosso grande problema diante de Deus é que nós não temos poder para fazer o que deveríamos fazer. Como judeus podemos até ter a lei, mas ela não nos salva. Ela nos condena quando ressalta os nossos pecados. Somos todos descendentes de Adão, incapazes de obedecer. E por isso somos todos carentes do segundo Adão, Jesus Cristo. Se na aliança das obras, o que Deus esperava de nós era perfeita obediência, e claramente não podemos dar, na aliança da graça, o que Deus espera de nós é que tenhamos fé naquele que obedeceu por nós, Cristo Jesus. Então vejam, nós ainda nos relacionamos com Deus por meio de uma aliança e por meio da obediência. Em um sentido bem bíblico, nós somos salvos pela obra. Só que não nossa obra. Nós somos salvos pela obra perfeita de Cristo Jesus. E Ele não só obedeceu na cruz, irmãos, quando recebeu a penalidade para nossa desobediência, isso é obediência passiva. Nós também somos salvos pela vida de Cristo. Porque por toda a sua vida Ele obedeceu ativamente, acertou onde Adão errou, foi obediente onde Adão foi desobediente, e assim Ele nos conferiu seus méritos, sua justiça, sua obediência. Então essa é a grande questão da sua vida. Ou você ainda está em Adão e, portanto, continua em estado de condenação, ou você já está em Cristo e foi nele declarado justo aos olhos de Deus. Procure por essa resposta. Converse sobre essa resposta. É a coisa mais importante da sua vida. Tendo resolvido a questão mais importante, podemos falar de outra, menos importante, mas importante. Como é que a graça reina hoje, irmãos? Foi o que Paulo nos disse. A graça transbordou, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, a graça reine pela justiça. Mas como é que acontece? Como é que a graça reina? Pastor Timothy Keller, citando um dos pais da igreja dos primeiros séculos, disse o seguinte: assim como Cristo foi crucificado entre dois ladrões, a doutrina da justificação está constantemente crucificada entre dois erros teológicos: o antinomianismo e o legalismo. O desprezo total pela lei, anti-lei, ou o apego
e moderado a lei como meio de salvação, legalismo. Ao desprezar a santidade de Deus, você cai no primeiro, porque para você o pecado não tem importância. E ao desprezar a graça de Deus, você cai no segundo, porque você acha que precisa obedecer perfeitamente para merecer a salvação. Não. Se não quer cair em nenhum destes erros, e se de verdade quer desfrutar da abundante graça que foi derramada sobre nós, lembre-se sempre disso. Por causa de seus pecados, você, em um sentido bem real, merecia o juízo de Deus, o inferno. Mas por causa de Cristo Jesus, você foi aceito por Deus como filho. E não há nada neste mundo que poderá separá-lo dele. Internalize isso. Aos olhos de Deus, o que você cometeu é muito pior do que você imagina. Não é só uma falha, não é só um erro, um lapso de memória, não. Foi uma afronta contra o Deus Santo que te criou para a glória dele. Isso é verdade. Mas também é verdade. A graça de Deus transbordou. A oferta de Deus em Cristo é incomparavelmente maior do que qualquer um dos nossos pecados. Então que a graça reine sobre nós, gente. Que a graça reine na sua vida e que ela te leve para perto de Deus nos teus piores dias. Naqueles dias de fraqueza espiritual, de derrotas espirituais, de desânimo, abatimento na fé. Você ainda pode se aproximar do trono de Deus, porque disse o autor de Hebreus, o trono de Deus por causa de Cristo, para mim e para você se chama agora trono de graça. Não é o lugar para os melhores, mais perfeitos e mais fortes. É o lugar para os mais fracos, mais debilitados, mais humildes dos crentes, que não tem problema em dizer: Deus, eu só estou aqui por causa de Cristo. Que esta graça reine, irmãos, e nos faça vencer o medo de jamais terminar. Pastor, mas se eu sou pecador agora, quem me garante que eu serei melhor amanhã? E se eu não serei melhor amanhã, será que eu chegarei ao final da corrida? Sim, você chegará. Não porque você é bom, não porque vai se tornar melhor, desculpa, Bela. É porque aquele que começou boa obra em vocês há de terminá-la até o dia de Cristo. Que a graça reine entre nós, irmãos, e nos liberte do temor aos homens. Nas entrevistas de trabalho, nos encontros com os superiores, orientadores, quando tenhamos que nos apresentar ao público, seja lá o que for, que a graça de Deus seja abundante em nós, de modo que não tenhamos medo dos homens. Não faz diferença alguma aos olhos de Deus se você vai tirar 10
8 ou 7 na prova dessa semana. Não vai mudar seu status na glória eterna. Se você vai passar ou não no Enem. Se você vai ter nota máxima ou não. Se as pessoas vão te aplaudir ou rir de você, não importa. Em Cristo, Deus sorriu para você. E Ele vai fazê-lo para todo sempre. Que a graça de Deus reine entre nós. E que ela nos faça resolver conflitos, perdoar uns aos outros, servir e amar uns aos outros. Foi o que Paulo pediu a Síntique e Evódia. Não sei se você se lembra desse episódio, Filipenses capítulo 4, Evódia, Síntique. Vivam em harmonia no Senhor. Talvez não fosse possível sem o Senhor. Talvez as diferenças de fato as separassem. E talvez uma estivesse mais certa do que a outra mais errada do que a irmã. Mas quando a graça reina, irmãos, nós olhamos uns para os outros como iguais, todos pecadores, descendentes de Adão e muitíssimo abençoados por Cristo Jesus. Tratamos o outro como se fosse superior. E não nos separamos, não nos afastamos, porque descobrimos que o outro é um pecador. Que novidade! Eu cansei, pastor. A graça de Deus não cansa. E ela vai nos ajudar até o último dia. Que a graça reine, irmãos. Se ela reinar, nós vamos desfrutar aqui e agora da incomparável dádiva de Deus. Para usar uma ilustração de Lewis, e aqui eu já estou terminando, que não sejamos como aquela criança que prefere a poça de lama do quintal, porque nunca passou as férias na praia. Se somos crentes de verdade, nós conhecemos bem a praia. E não é justo, nem sábio, ficar na poça de lama, quando temos um mar de graça à nossa disposição. Por incomparável dádiva de Deus, o que tenho em mente é o que o salmista declarou: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus vivo. Por incomparável dádiva de Deus, eu faço eco, irmãos, ao que Paulo escreveu aos Filipenses. Citamos, conhecemos, mas nem sempre desfrutamos. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. De nada mais precisamos para enfrentar os mais pesados sofrimentos da vida, ou para testemunhar do Evangelho aos corações mais incrédulos e endurecidos que conhecemos. O que as pessoas mais precisam, e o que nós mais precisamos lembrar nesta manhã é o seguinte: Deus é a maior dádiva de si mesmo. E foi o que Ele próprio nos ofertou.
no Evangelho de seu Filho Jesus Cristo, nosso maior e melhor cabeça federal. Curve a sua cabeça onde você está e vá ao Senhor em oração.